Amigos palmeirenses, palmeirenses de verdade, amigos do chat, Bruno, Davi, é um prazer estar com vocês aqui como sempre. É uma semana agitada, a nossa presidente Leila Pereira está sob forte pressão. Hoje a Mancha Verde foi lá fazer uma média junto à presidente, querer representar com a torcida, dizendo que está cobrando a diretoria ou está em parceria com a diretoria, levaram uma pauta enorme lá para a Leila Pereira. Também tivemos aí a convocação do Everton, Gabriel Jesus também na seleção. Vários assuntos, mas eu acho assim que o principal que a gente deve tocar hoje é a questão do Alário. Algumas coisas não estão sendo contadas, temos novidades, esclarecimentos a serem passados sobre esses acontecimentos e como, de fato, está sendo conduzida essa negociação. Por exemplo, hoje há um agente FIFA acompanhando a negociação para dar suporte para o nosso super maravilhoso diretor de futebol, Anderson Barros. Ele está precisando desse suporte para tentar convencer o Alário e o Bayer Leverkusen que o jogador venha para o Palmeiras. Queria que vocês fossem deixando aí no nosso chat a opinião de vocês sobre essa demora, sobre essa, na minha opinião, uma certa irresponsabilidade, deixa para tão próximo do Mundial a contratação de um 9. A gente sabe que a Leila Pereira participou ativamente da gestão Maurício Gagliotti. Essa era uma demanda, fazia parte de um planejamento. O Luiz Adriano estava fora dos planos há bastante tempo. O Daverson não era o centroavante ideal. Sabia-se que o William iria sair. E todo esse tempo a gente ficou cozinhando, dando entrevistas, indo para lá e para cá. Decidiu-se ficar com o Anderson Barros, que não tem perfil para contratação. A gente poderia ter trocado o diretor de futebol. Não precisaríamos ficar preso Alexandre Matos ou qualquer outro personagem. Poderíamos ter trazido um profissional de fato. Alguém que soubesse atuar no mercado, tanto nacional como internacional, que hoje o Palmeiras é uma das potências mundiais. O Palmeiras, hoje, não só pela sua estrutura, pela sua história, pela sua condição financeira, ele pode atuar em qualquer mercado internacional. Então, a gente precisa de pessoas que sejam capazes de estar atuando nesse mercado internacional. E, infelizmente, o nosso diretor de futebol não tem essa condição. E eu queria saber de vocês, a opinião de vocês, como é que vocês veem esses processos todos que passam o Palmeiras. E depois vamos falar muito sobre o Alário. A gente tem novidades, nós temos aí
situações novas, e sabemos o porquê do Alário não estar hoje já fechado com o Palmeiras. Eu vou passar primeiramente a bola para o Bruno, que está um pouco escuro lá, Bruno, está um pouco escuro. É um prazer ter você aqui, Bruno. Nem é ter você aqui, né? Porque a casa é sua. Você tem vinheta palmeirense de verdade, projeto palmeirense de verdade. Você é o editor-chefe do nosso site, parceiro pra caramba. Enfim, fala pra gente, como é que você tá vendo essa semana do Palmeiras? Esses últimos dias, os preparativos para o Mundial, como é que você está se sentindo? Você está ansioso? Você está confiante? E essa é a pergunta que eu quero deixar para o pessoal do chat. Olha, eu estou muito confiante, especial com o Palmeiras na Copinha, que o Palmeiras está super bem na Copinha, né? Está jogando um futebol muito bom. Eu estou muito confiante nesse título aí. Eu acho que ele deve vir. O Palmeiras assim, nunca ganhou a Copinha, mas eu acredito que a gente deve confiar muito na nossa garotada, que eles jogam demais. O Palmeiras tem vários jogadores aí muito bons que podem ser bem profissional. E eu estou ansioso para esse Mundial, porque é um título muito, claro, o mais importante do clube de futebol. E é isso, eu acredito que deve vir esse 9 rápido, porque a janela fecha no fim do mês, né? Desse mês da transferência. Dia 24, né? Então, o Palmeiras tem até dia 24 para apresentar esse reforço. E está demorando, né? Na verdade, o time já devia ter vindo, né? Esse 9. O Alário é um jogador. O Alário é um jogador que, acompanhando a carreira dele, seria um jogador bom. Acho aquele cara para definir, para fazer gol. Aquele cara que não perderia gol, aquele cara que sempre está lá. Não fala do Alário ainda não fala do Alário ainda não. Vamos deixar para daqui a pouco. Mas assim, a gente precisa do 9, né? A gente precisa do 9 incondicionalmente. Aí fica a pergunta aí, ó, para você complementar a tua colocação aí sobre essa situação. Você acha que o Abel Ferreira, a gente contratando hoje o jogador, ele vai ser titular no Mundial ou ele vai ser coerente com a história dele, Bruno? Você acha que ele vai... Essa pessoa que chegar, independente do tamanho, do peso da camisa desse jogador que chegar, ele vai ficar no banco no Mundial? Olha, o tempo para treinar ele não vai ter muito, né? O Mundial já é em fevereiro, então já teria que tomar ritmo. O Campeonato Paulista começa no fim do mês. Então seria importante esse jogador já treinar, certo? Para conseguir um ritmo de jogo, para ele conseguir disputar o Mundial, que falta menos de um mês. Eu não acredito que o Rafael Navarro, por exemplo, né, seja titular do Palmeiras. Acho que ele vem para ser um bom reserva. Né? Não acredito que seja aquele 9, não é um medalhão. Então, eu acho que isso está tendo uma demanda muito grande para a contratação desse 9. Eu acho que já devia estar aí, né? A Leandro devia ter anunciado esse 9. Sem dúvida, sem dúvida. Esse jogador já poder tomar ritmo de jogo, já ir treinando. Porque ele vai ter muito. Caso ele venha, ele não vai ter muito tempo para treinar. E o Mundial é uma competição dificílima. A gente sabe que no Mundial o tempo de treinamento é fundamental. Tanto é que no Mundial passado o Palmeiras não teve tempo de treinamento, teve uma semana só de treino, né? E deu no que deu. O Palmeiras fez uma péssima campanha. Eu até achei injusto isso, fizeram com o Palmeiras isso, né? O Tigre teve muito mais tempo de preparação do que o Palmeiras para aquele jogo. Né? Isso, acho que foi um dos fatores que pesou o Palmeiras perder aquele jogo. Então é isso. Entra mal, né? Eu concordo com você. O tempo do Palmeiras foi muito curto no Mundial anterior. Foi muito curto. Diferentemente do que foi para os demais clubes. Você está certíssimo. Sim, é isso mesmo. E que eu falei, já devia ter visto esse jogador justamente para já treinar, já tomar ritmo. E é isso. É uma competição dificílima, né? O Palmeiras vai pegar um adversário muito difícil, sendo o Monterrey ou sendo o Al-Ahly. Né? Uma prova de fogo mesmo, o Palmeiras. Não será fácil, então eu acredito que isso, o time já tem que tomar ritmo, já tem que treinar para lá, porque não é fácil mesmo, é uma competição dificílima. E eu acredito que o Palmeiras tem condições de passar. Eu acredito que o Palmeiras, pelo elenco que tem, esse elenco sem reforço, né? Se você pegar já esse elenco do Palmeiras, que foi campeão da Libertadores, ele já tem condições de passar. Mas seria fundamental, já que você já tivesse um jogador para definir naquele 9. Os reforços que vieram, eu que gostei desses nomes. O Atuesta, né, apesar de não ser um medalhão, é um jogador que estava jogando bem, né, pelo que eu ouvi falar, estava bem nos Estados Unidos, certo? Um jogador que estava bem lá fazendo gol. O Navarro foi o destaque do Botafogo na Série B, né? Mesmo jogando na Série B, jogou no time grande, certo? Fez acho que 15 gols lá, né? Na Série B do ano passado. Então é um cara que pode ser um bom reserva aí. Mas é isso, que eu falei. O que o Palmeiras precisa é tempo para treinar e colocar esse jogador aí
justamente para ele adquirir ritmo de jogo, certo? Para chegar lá na estreia do Palmeiras e conseguir fazer uma boa atuação. Então tá demorando muito para vir esse 9 mesmo. Davizão, meu braço direito, esquerdo, meu coração, meu amigo do coração, do peito. Diga lá, como é que você está vendo essa semana, esses preparativos aí para o Mundial, a nossa atuação no mercado, essa semana agitada? Como é que você está se sentindo? Você como palmeirense, você está seguro para esse Mundial? Faz uma análise geral, assim como o Bruno, para a gente dar esse start na nossa live. Boa noite, Bruno. Boa noite, Marcelo. Boa noite, chat. Bom, seu amigo do peito pode até ser agora braço direito e braço esquerdo, tá longe disso. Como nada, cara, a escola do professor Raimundo falava, nem tanto, mestre. Não, cara, tem coisas que a gente não consegue fazer sozinho, sem o Bruno, sem você, sem todo o pessoal que está lá do nosso grupo, Projeto Palmeirense de Verdade. Isso nunca estaria acontecendo. A gente sabe do tamanho do projeto, para onde a gente está indo. Então, é um caminho seguro, é um passinho de cada vez e as coisas estão fluindo exatamente como a gente planejava. Então, cada um tem seu momento, a sua disponibilidade e a nossa vida real, né, o nosso dia a dia, está acima de qualquer coisa. Em segundo lugar está o Palmeiras. Então, é isso aí. Manda aí, Davi. Com certeza. Bom, se a gente for olhar as entrelinhas, é um ano que começa muito animador. A gente vai aí disputar um campeonato curto, que é o Mundial, que vale muito. Tá numa final já de campeonato contra o Atlético Paranaense. Tem contratações boas chegando. Hoje foi apresentado o Atuesta. Gostei muito da entrevista dele. Ele elogiando o Palmeiras, estrutura, os jogadores, nas férias falando que estudou o Palmeiras, falando até da posição do Veiga, da importância do Veiga no time, e se colocando que ele joga um pouco mais atrás do Veiga. Então a gente já vê que nem na cabeça dele ele fala em substituir o Veiga, ou ser aquele meia de articulação e criador. E as contratações, o que me deixa intrigado é o critério, né? Você fala de Salcedo, fala de Dulanto, zagueiro canhoto, e aí você busca um Murilo, que não é canhoto, mas joga pela esquerda. Você fala de Yuri Alberto e Tati Castelhano, e aí você fala agora em Alário, que é um jogador mais fixo, mais centralizado. Não estou questionando a qualidade do Alário e nem do Murilo, mas questiona só o critério, né? Aparentemente o que você fala que é primeira opção, segunda opção, na terceira você troca muito o critério. Sobre a copinha, show de bola, Fabinho, Garcia, Vitinho e Kelvin hoje deram show, fizeram os gols da partida, o último gol, que golaço, sensacional. A minha decepção na copinha, e pode ser muito crítico isso que eu vou falar, é só o Gabriel Silva, porque a gente esperava mais dele, né? Porque a gente vê o Gabriel Silva hoje sendo aquela terceira opção como centroavante, sendo aquele cara que vai ser emprestado para um time para ganhar experiência ou vai resolver com a gente. E a gente viu alguns lances dele ano passado no Sub-20, jogando muita bola, cara a cara com o goleiro, fazendo gol de cobertura, sendo decisivo, e não tá mostrando isso. Talvez até pela posição que ele está sendo escalado, mas eu queria ver mais do Gabriel Silva. Surpresa é o Endrick, né? Mas por questão de saúde hoje ele não jogou. E surpresa até muita gente pedindo ele para Mundial, pedindo ele no profissional. E ele ainda nenhum contrato profissional não tem. É assunto aí para próximas lives, quem sabe. Bom, já que você tocou na copinha, né? Você já pulou uma etapa aí, que nem estava fazendo o Bruno, mas eu não quis te interromper, até dar espaço ao Bruno falar disso na sequência. Vou comentar aqui de copinha e depois nós vamos para as outras situações. Cara, eu estou muito contente. Palmeiras tem a melhor base do Brasil. Há 2 anos somos o clube que mais fornece jogadores à seleção brasileira em todas as idades. O mais legal do elenco que está na copinha, ele é bem diverso, é bastante jovem, poucos jogadores têm o limite de idade, ou seja, é uma prospecção que foi feita lá atrás, está dando frutos. Tem pessoas que já estão, tem moleques que já estão pulando fases, e o Palmeiras hoje é referência em todos os setores, não é só na base, em todos os setores. Um profissionalismo absurdo, um legado deixado aí pela antiga gestão,
e é muito bom isso para o Palmeiras. Quanto ao Gabriel Silva, eu me privo de criticar o Gabriel Silva, porque a gente sabe que o Gabriel Silva tem qualidade. Falar que o Gabriel Silva é ruim, a gente não pode. Como o Davi falou, ele já apresentou recursos, ele já apresentou qualidade técnica. O que nos preocupa é essa instabilidade. A gente sabe, isso aconteceu com o Gabriel Menino, isso aconteceu com o Patrick de Paula, aconteceu com vários jogadores. O próprio Wesley demorou para se firmar no time profissional. Mas o meu questionamento, quanto a ele, é se está tendo uma atuação do departamento de psicologia, se ele está tendo esse suporte emocional, e essa informação hoje eu não tenho. Mas é visto que um cara com a qualidade que tem o Gabriel Silva, da diversidade de jogadas que ele tem, da diversidade de arremates que ele faz, a inteligência com e sem bola do Gabriel Silva, ele pode render muito mais. Foi um grande erro ter subido ele no profissional e tirado no momento de baixo. Ele tinha que ter continuado lá para ter firmeza ou ter sido emprestado. Ter levado ele de volta para o sub-20, eu acho que foi um erro, porque isso mexe com o emocional do jogador. E até ele aparecer na televisão, ele vinha jogando muito bem. A partir do momento que ele voltou a ter pressão externa, torcida, você pode ver que houve uma instabilidade. Porque a temporada do Gabriel Silva esse ano, ele arrebentou. Mas, enfim, eu estou muito contente com a base, estou muito preocupado com o Covid, né? Isso pode afetar até o Palmeiras no Mundial. Então, é uma preocupação muito grande que eu tenho, até onde isso vai, porque essa nova cepa ela tem uma imersão muito, muito rápida, ela rapidamente se espalha, e praticamente já contagiou um terço do elenco principal, vários garotos da base também. Então, estamos muito próximos ao Mundial e tenho receio do que pode acontecer. Até com a própria competição pela velocidade. Tudo bem que é uma variante menos agressiva, mas a gente tem que estar atento. Aí, vou passar a bola para você, para a gente falar um pouquinho, Bruno, sobre a base. Você conseguiu assistir o jogo hoje? Viu os melhores momentos? Quem que você gosta da base, além do Ender, que o Ender não conta, né? Esse moleque é extra classe. Esse cara aí, ele tá em outro patamar. Não dá para... Eu não duvido que se ele jogasse no time profissional agora, ele tivesse melhor desempenho do que alguns que estão lá. Mas, enfim, bola é sua, Brunão. Hoje eu reservei um tempinho para assistir o jogo, consegui assistir. Eu gostei muito do futebol apresentado, né? O Palmeiras pegou um adversário muito mais fraco, né, que o Mauá, mas mesmo assim o Palmeiras mostrou muita vontade de vencer, né? Jamais deixou a peteca cair, porque o Palmeiras fez 1-0 e já buscou o gol. Eu acho muito importante nesse time isso, que é a raça que esse time tem, né? Esse time conseguiu atacar o tempo todo, entendeu? Marcou bem, explorou muito bem os lados do campo. Gostei muito do Giovani, o que eu mais gosto do Palmeiras hoje é o Giovani. O Giovani joga muita bola, eu gosto muito do futebol dele pela maneira que ele joga, né? Ele recebe a bola e já parte para cima, já aquele cara que dribla, já dá aquele passe de qualidade, aquela habilidade, aquela visão de jogo que ele tem, né? Então ele é um cara que acrescenta muito no time do Palmeiras, ele dá uma velocidade muito grande. E muitos dos que estão lá também são muito bons, né? O Garcia, o Fabinho, o Kevin. O Kevin eu também gosto muito dele, porque ele tem uma visão de jogo muito grande, né? Então, e você viu o gol que ele fez hoje, né? Aquele golaço, o último gol, o quarto gol, aquele chute fantástico que ele deu. O Vanderlan também é muito bom, é um jogador que tem muita raça. Então, e a nossa base hoje está fazendo sucesso, né? Então, todos que estão lá hoje atuaram bem, gostei muito de todos. Tá? Não tem nenhum jogador que eu falo da base que fala, não, esse aqui é ruim, certo? Claro, tem essa questão do Gabriel Silva, que muitas vezes ele tem aí participado pouco, né, dos jogos. Ele, na minha opinião, podia participar mais dos jogos, né, receber mais a bola, mas como você falou, ele não é um jogador ruim. Ele é um cara bom, um cara que, se receber a bola, tem potencial, né, sabe fazer gol. Então é isso, a nossa base deve ser muito observada. O Hendrick, ele só pode assinar com 16 anos, né? O contrato profissional. Ele pode jogar. Ele não pode jogar. O único campeonato que ele não poderia jogar, pelo que se eu me recordo, é o Campeonato Paulista. É o único que não pode jogar porque foi feita uma cláusula para não se colocar garotos
e não comprometer a venda dos direitos de transmissão, porque o Palmeiras ameaçou lá atrás jogar com os moleques da base, e aí, para se proteger, a Federação Paulista criou esse artifício aí. Sim, exatamente. Mas muitos dos que estão lá, por exemplo, o Giovani já jogou no profissional, certo? Alguns jogos aí, né, no final brasileiro foi super bem. Você pega o Vanderlan também já foi bem, né? No profissional. O Kevin já foi bem naqueles últimos 3 jogos, né? Palmeiras, aqueles últimos 3 jogos eu gostei muito da garotada, né? Somou muito ponto, né? Nesses jogos, 3 jogos. Então, acho que muitos que estão lá, você já pode pensar em subir para o profissional. É claro, precisam demonstrar mais, precisam. Mas o Palmeiras, assim, se você for analisar a campanha do Palmeiras na Copinha, o Palmeiras está fazendo uma ótima campanha. Quantos gols o Palmeiras já marcou na Copinha? Marcou muito gol, quase não toma gol, sofreu só 2 gols. Então, é uma base de muito potencial, entendeu? Tem muitos jogadores aí que podem subir mesmo. E a base do Palmeiras hoje é um sucesso, né? O Palmeiras revela jogador hoje, muitos jogadores, eu acho que é isso. O Palmeiras sempre deve olhar para a base. E eu estou muito confiante, que nem eu falei, nesse título da Copinha, eu acho que ele deve vir, porque merece, viu? Essa garotada merece aí por tudo que ele tem jogado. Davi, vamos mudar um pouquinho agora de direção. Eu queria falar sobre a administração atual. Queria saber como é que você está vendo. Queria que você me desse seu parecer sobre o que está acontecendo. Por que a gente ainda não contratou os jogadores pedidos pelo Abel? Se esses eram, de fato, os jogadores que o Abel esperava ter em mãos. E qual que é a tua opinião sobre manutenção do Barros, sobre as escolhas que nós estamos fazendo nesses últimos dias? Queria muito saber o que você pensa a respeito disso. No curto e grosso, a gente não contratou os jogadores que o Abel pediu e não fez a reformulação ou a renovação que precisava ser feita, porque a gente ganhou a Libertadores. No curto e grosso é isso. Se a gente perde a Libertadores, o Barros não estava mais lá, o Marcos Rocha não estava mais lá, o Mike não estava mais lá. E isso aqui é um desabafo verde. Para quem fala que eu não desabafo lá na página, que eu não coloco minha opinião, o desabafo do desabafo verde é esse. A gente só não tá com um centroavante hoje, ou com 2 centroavantes hoje de peso, porque ganhamos a Libertadores. Então tá aí os seus pró e contra de ganhar 2 Libertadores em um ano seguido. Se valoriza muito o elenco. E quando você se valoriza muito o elenco, você vendeu o Mike, que foi muito bem na final, questiona. Será que realmente temos o melhor que o Mike hoje para substituir o Mike? Será que realmente temos o melhor que o Marcos Rocha hoje para substituir o Marcos Rocha? Será que realmente temos o melhor que o Barros hoje para colocar no lugar do Barros? Será que realmente temos o melhor que o Zé Rafael hoje? Porque esse elenco ganhou 2 vezes a Libertadores 2 anos seguidos. Essa é a grande questão que se fala, o torcedor hoje fala para você, que tudo foi perfeito os 2 anos, 2020 e 2021. 2020 realmente foi perfeito, Copa do Brasil, Paulista, Libertadores. Aí quando vira o ano, aí é 4º no Mundial, aí perde a Recopa e Supercopa, aí perde o Paulista para um rival que alguns consideram inimigo da história, porque tentou tirar você do país, tentou tirar o seu estádio. Aí perde a Copa do Brasil vergonhosamente. E aí salva-se o ano com mais uma Libertadores. Lógico que para a história é gigantesco ganhar 2 Libertadores. Eu tô amando ganhar 2 Libertadores. Mas quando há o questionamento, por que não veio 9? Cadê o 9? Porque ganhamos 2 Libertadores, valorizou muito o elenco, valorizou muito os profissionais e tem um conformismo. Para quem fala que o desabafo é verde no desabafo, tá aí, o desabafo desabafou. Olha, a Revolução Humana deixou aí para você uma pergunta. O elenco tá fechado para você? Tá fechado. E principalmente se vir camisa 9. O Palmeiras ele vem dando aulas pra gente há algum tempo. Geralmente o Palmeiras precisa perder um campeonato ou sofrer um 2019 para ter algumas mudanças. 2019 foi tipo a lástima para todos os clubes, inclusive o Palmeiras que vinha crescendo cada vez mais. Quando o Flamengo vem e faz aquilo que fez em 2019, pro Palmeiras, pro palmeirense tudo estava errado. Nada estava certo, tudo estava errado. E aí faz um 2020 muito bom,
um 2021 onde o Palmeiras dá algumas tropeçadas e ganha a Libertadores, mas se você for olhar a história do Palmeiras em si, sempre perde uma Libertadores para ganhar o Brasileiro, sempre perde um Paulista para ganhar uma Copa do Brasil, ou ganha uma Copa do Brasil e no ano seguinte é rebaixado, ganha um Paulista em 2008, em 2009 perde um Brasileiro para o Flamengo. Então sempre teve isso na história. Quando eu perguntei para você sobre o elenco tá fechado, eu queria as duas versões, né? Primeiro, para o Abel, se ele fechou o elenco, se ele está contente. Imagino que sim, porque, e de encontro com o que você falou, pode falar. Para o Abel tá fechado desde quando ele foi campeão da Libertadores. Porque raramente eu vejo ele tirando o Rony do ataque e colocando o Alaric ou o Tati Castelhano. Raramente eu vejo ele tirando o Rafael Veiga e colocando o camisa 10. Então, para ele, tá fechado desde quando ele ganhou a Libertadores. Quando ele fala, todos somos uns, confia em mim, que eu confio em vocês, eu não vou abrir mão de vocês. Todo mundo que confiou nele, ele não vai abrir mão, entendeu? Ele vai abrir mão de que realmente não confiou nele, de que realmente não se doou por ele, que é o Luiz Adriano, o Lucas Lima. Entendi. Eu penso só um pouquinho diferente, mas antes de eu dar minha opinião, eu vou passar para o Bruno falar sobre esse tema. Usando a pergunta do chat, na sua opinião, na cabeça do Abel, o elenco está fechado? E na sua opinião, o elenco está fechado? A sua opinião pessoal? Olha, que não Davi falou, você ganhar uma Libertadores, né, aliás, 2 Libertadores no mesmo ano, você valoriza muito o elenco. Esse elenco que o Palmeiras tem atualmente é um elenco qualificado, certo? Você tem bons nomes, acredito que o Palmeiras tem condições sim de disputar o Mundial com esse elenco. Eu acho que o Palmeiras é um time qualificado, né? O Palmeiras, esse ano foi um ano muito bom, aliás, o ano passado. O Palmeiras foi um ano ótimo. O Palmeiras ganhou 2 Libertadores, na Copa do Brasil. O Palmeiras chegou a várias finais com o mesmo time que jogou agora os campeonatos. Mas tá fechado, então, na minha opinião, não tá fechado. Por quê? Porque você precisa de um jogador para decidir. Você precisaria, na minha opinião, de um 9. Esse jogador, na minha opinião, está faltando para o Palmeiras. Aquele cara que faça muitos gols, que não perca gol, certo? Que aumente o potencial ofensivo do time. Então, na minha opinião, para disputar o Mundial, o Palmeiras precisaria do 9 de peso em específico. Não acredito que está quase fechado, portanto, né? Teria que ter esse cara de peso, né? O Palmeiras está indo atrás de Tati Castelhanos, o Palmeiras está indo atrás do Alário, né? O próprio Alário. Então, na minha opinião, está faltando esse 9. Um time de qualidade, um time bom, ofensivo, precisa de um jogador que decida. Um jogador de alto nível que marque gols. Então, na minha opinião, está faltando esse 9. É o que faltava, na minha opinião, para fechar esse elenco, sim, para o Mundial e para o resto dos campeonatos. Eu penso um pouquinho diferente no que se refere à formação do elenco. Eu acho que nós temos algumas carências, então vou dar primeiro a minha opinião pessoal. A gente não tem um jogador que atue no setor criativo do lado esquerdo. Quando eu falo isso, eu não estou falando de um ponta, não estou falando de um segundo atacante, eu estou falando de alguém que faça criações de jogada. A gente não tem esse jogador. O Atuesta, hoje, na entrevista dele, na apresentação dele, nós vamos falar disso agora, ele deixou claro, eu sou um 8. Eu sou um 8. Ou seja, ele tem preferência de jogar na volância pelo lado direito. E, por incrível que pareça, eu flutuo, eu faço isso, faço aquilo. Mas se você for ver na MLS, se você for assistir os jogos dele, ele atua pelo lado esquerdo do campo. Ele atua pelo lado esquerdo. Exatamente onde atua o Zé Rafael. E aí vai ser uma decisão muito difícil para o Abel Ferreira, porque ele vai ter que escolher entre Zé Rafael e Atuesta. Eu não tenho dúvida sobre isso. Essa é uma questão para o Davi pensar quem ele prefere. Zé Rafael, que é o maior ídolo dele no Palmeiras, e o Atuesta. Mas eu acho que se ele conseguir atuar nessa posição e flutuar entre o meio-campo e o ataque nessa posição, coisa que ele não fazia na MLS, ele não faz isso. Ele tem qualidade para subir, mas assim, ele tem um limite do campo para atuar. Se ele tiver um pouco mais de liberdade e puder subir, ele vai preencher exatamente essa lacuna que nós temos. E aí nós temos parcialmente, porque nós teremos só um jogador que preenche esse setor do campo. E esse é um dos principais motivos que impedem do Palmeiras ser propositivo. Então, para mim,
A gente precisa de um camisa 10 na mesma proporção que a gente precisa de um camisa 9. Então, para mim, o elenco não está fechado. Continuando, para ser propositivo, a gente vai precisar de um ala direito. Agora, aí vem o lado do papo do Abel. Não vou falar do 9, porque até o Abel quer o 9. Então, isso é uma questão indiscutível. Agora, entre as coisas que o Abel pediu, está faltando apenas o centroavante. Então, ele quer um cara de ponta, um cara que chega e vista a camisa. Muito diferente de alguns palmeirenses aí que defendem a atual gestão. Não, tem que trazer um rapaz de 21 anos que custe barato, que resolva e seja melhor do mundo. Então, esse pessoal não tem noção de mercado. Uma pessoa que fala isso realmente não entende. Um fazedor de gols é um cara que é o jogador mais caro do elenco. É que nem o quarterback no futebol americano. Então você tem que ter essa noção de quanto custa um atacante no mercado. Qualquer moleque revelado, que nem o Arezzo, enfim, qualquer jogador sul-americano, seja do Paraguai, seja do Uruguai, da Argentina, hoje custa mais de 10, 15 milhões de euros. Você não tem como fugir desses números. O Yuri Alberto, apesar de ser um jogador mediano aqui no Brasil, ele tem mercado, pode crescer. Jamais o Internacional teria vendido ele para o Palmeiras numa abertura de janela de temporada por 10 milhões. Foi de uma inocência muito grande da diretoria fazer esse tipo de oferta. E é disso que eu vou tocar sobre o Alário e dos problemas que o Palmeiras está enfrentando hoje. No decorrer da live aí, nós vamos tocar nesse tema, que é o mais sensível do dia, e nós vamos seguir a nossa pauta até chegar nesse ponto. E assim, o elenco não está fechado, o que é muito grave. A Leila Pereira teve tempo suficiente, sim, para contratar. Ela teve equipe de transição dentro do Palmeiras durante praticamente todo o ano. O próprio Maurício Gagliotti teve com ela a possibilidade de fazer esse planejamento e a verdade é que fracassaram. De quase todos os nomes especulados no mercado, quase todos foram tentados pelo Palmeiras. Tem muita gente que afirma que a mídia alternativa está chutando nome, que a mídia alternativa, bem como a imprensa formal, está especulando não. O Palmeiras tentou vários nomes, mas infelizmente não logrou êxito. A nossa administração não conseguiu atingir o objetivo dela. E esse é o ponto falho, é um ponto falho desde o ano passado, quando a gente também não conseguiu resolver os mesmos problemas na mesma época do ano, terminada a Libertadores e a Copa do Brasil, haviam essas mesmas necessidades de hoje e o Gagliotti e o Anderson Barros fracassaram. Da mesma forma que eles fracassaram na contratação de técnicos, na mesma forma que eles fracassaram em todas as tentativas de grandes negócios. A gente não tem um grande negócio feito nessa gestão. E assim, você comprar o que foi oferecido é muito fácil. Você garimpar no mercado e trazer gente relevante de fato, que possa resolver a situação, é muito mais complexo. E aí você precisa ser criativo, inventivo, ter o tino comercial para desenvolver isso. Então, o elenco do Palmeiras não está fechado, seja para nós ou para o Abel Ferreira, e ele precisa passar por algumas reavaliações. Eu estou muito com... É seu pai, né, o Silvio Saad, né, Bruno? Eu estou muito com ele com o que ele falou aqui. E é a próxima pauta. Que eu vou pular aqui as perguntas e ele fala aqui, esperem, a reformulação vem depois do Mundial. Voltando para manter aí o ritmo, para você, Bruno, você acha, como o seu pai, você acha que vem uma reformulação muito grande no Palmeiras ou ela já foi feita com as dispensas de William, dispensa de Felipe Melo, Jailson e outros jogadores que deixaram o Palmeiras, né? Também foi embora o Lucas Lima, está indo embora também o Matheus Fernandes. Você acha que a gente conseguiu fazer essa limpa? Luiz Adriano, qual que é a tua opinião, Bruno? Então, o Palmeiras se desfez, por exemplo, o Luiz Adriano é um jogador que não tinha condições de jogar mais no Palmeiras, né? Não dava mais, porque mesmo tendo potencial, certo? Ele não é um atleta, não se dedica, é bom que fosse embora. O William foi para um time que ele precisava jogar mais, certo? Que pudesse atuar mais vezes. O Felipe Melo, eu achei que o Felipe Melo ele atuaria no Palmeiras mais uns 2 anos em alto nível. Mas como ele não chegou a um acordo com a diretoria, certo? E ele foi dispensado. Mas eu acho que o Palmeiras se desfez de jogadores que precisava se desfazer. Por exemplo, o Jailson. O Jailson é um jogador velho já,
na minha opinião, não estava dando mais não estava mais rendendo como ele rendia. O Matheus Fernandes, por exemplo, não encaixou, certo? Um jogador que não vinha tendo aquelas atuações convincentes. Mas eu acredito numa reformulação que não falei. O Palmeiras não está fechado o elenco. Não acredito que essas dispensas tenham sido as únicas medidas necessárias que o Palmeiras tenha tomado. O Palmeiras teria que contratar, que nem eu falei. O 9 de peso tem que vir de qualquer jeito. Você teria que trazer um meio-campo, apesar do Otesta ter vindo. Eu acredito que um meio-campo a mais seria necessário para o Palmeiras, certo? Não acredito que só o Atuesta supriria essa falta. Acho que o Palmeiras precisaria de um lateral, certo? Um lateral direito, acho que seria o correto, né? O Palmeiras trazer mais um lateral. Eu não acho que o Palmeiras na lateral direita está totalmente servido. E um zagueiro, acredito que também poderia haver mais um bom zagueiro aí. Acredito. Entendi. Então, pelo que você está falando, e vai ser o tema depois, você não está contente com as contratações que vieram, porque veio o Jailson, veio o Murilo, que é o zagueiro que o Abel havia pedido, mas não é o zagueiro que o Abel havia pedido, porque ele não é nem canhoto e nem é um cara que veio para resolver. Veio um cara para compor elenco. Mas vamos deixar isso para daqui a pouco. Davi, você, como é que você vê essa situação? Vai ter reformulação? Você espera que o Danilo seja vendido aí por 160 milhões, 25 milhões de euros, como estão falando? Você acha esse preço justo? Existe espaço para mandar mais gente embora? Você teria nomes para falar assim, olha, tem que sair esse, aquele? Enfim, qual que é a tua opinião? Quase você mesmo. Quase agora você tinha falado sobre o Atuesta, né? O lado que o Atuesta jogava e o lado do Zé Rafael. Agora, Atuesta e Danilo no meio de campo ali é muito interessante, né? Muito inteligente. Assim, independente do lado que qualquer um dos dois jogar. Então, mesmo por 160 milhões, é uma perca muito grande pro Palmeiras o Danilo sair. Então, vou te fazer uma pergunta. Desculpa te interromper para eu entender. Eu não entendi a parte do Atuesta. Então, se você tivesse que colocar o Atuesta para jogar, você colocaria ele no lugar de quem ali no meio-campo? O Atuesta bem hoje, com o ritmo, ele jogaria fácil com. Oi, papai! O Atuesta. A Sofia entrou aqui. O Atuesta hoje, ele bem fisicamente, se ele tiver zerado, hoje o meio de campo é dele e do Danilo. A dupla de volante é os dois. Os dois têm muita inteligência, um para jogar para o lado esquerdo, outro para o lado direito, os dois para inverter. A minha preocupação é defensivamente, mas para a bola chegar ao ataque, chegaria muito redonda. Até porque você vê vídeos do Danilo do ano passado, o Danilo, qualquer recuperada de bola dele era bola para frente. Então era uma chance nova de ataque. E o Atuesta vem muito nesse ritmo, de lançamento, de quebrar as linhas com passe longo. Então é interessante. E eu queria ver os dois jogando mais tempo junto esse ano. Eu ainda não vi eles jogando, né? Porque eles não jogaram. Mas eu acho que é uma perca significativa. Você vendeu o Danilo pelos 160 milhões de reais, mas os crofts do clube é o que todo mundo espera, né? Vender bem os seus ativos da base. E seria uma grande venda, né? A primeira grande venda dessa safra que subiu. Voltando para a reformulação, então você acha que é natural que o Danilo saia? Mas aí não é uma reformulação, né? Não, então, é chegar nisso. Você acha natural. E aí, que outros jogadores você acha que a gente devia dispensar? O que a gente poderia fazer? Qual que é a linha que o Palmeiras deveria tomar a partir da passagem do Mundial? Eu acho um pouco complicado falar do Mundial, porque na sequência tem a final da Recopa e na sequência já vai ter a final do Paulista. Se existisse uma margem, seria a fase de classificação da Libertadores e o início da Copa do Brasil, que também seria o início do Brasileiro. Ali até caberia algum tipo de reformulação. Agora, você vê espaço para isso ainda? Que nomes que a gente faria? Eu vou fugir da pergunta, porque é muito difícil. Eu vou fugir por causa que é o seguinte, vai depender muito se o Abel vai ficar depois do Mundial ou não. Porque o Abel ficando, eu duvido muito reformular a lateral direita. Vamos colocar assim, quem veio com os lateral direito para a lateral esquerda, ninguém ficou. Já foi reformulado algumas vezes.
Então a lateral direita, ela tá fazendo hora extra aí no Palmeiras já, entendeu? Se fosse para reformular, reformularia ali. Mas se o Abel ficar, não vai reformular. Porque, segundo o que dizem, ele confia no Mike e no Marcos Rocha. Ele deu a palavra. Eu vi uma entrevista dele, só para ratificar o que você está falando, onde ele deixa claro que ele quer a manutenção do Mike, a manutenção do Marcos Rocha e que o lateral para ser titular nas próximas temporadas, final do ano, chama-se Gustavo Garcia. Um moleque que eu acho espetacular. Acabou passando o Senna na base, que havia essa briga entre os dois, o Senna está no último ano e tal. Imaginava-se que o Senna subiria, a gente até discutiu isso em live, mas não foi o que aconteceu. Então, eu não tenho dúvida sobre a lateral direita. Na lateral direita, ele foi categórico e não vai mudar de opinião agora. Teria que acontecer uma coisa muito diferente, uma contusão, algum problema extracampo ou de grupo para ele tirar hoje o Mike do elenco. E eu acho que o Marcos Rocha está ok, né? Não é o meu lateral dos sonhos, não é o da maioria das pessoas. Se tivesse que trocar alguém, teria mesmo que ser o Mike. E aí, não é trocar 6 por meia dúzia. Aí você traz um ala, que nem a gente estava falando. Mas estou devolvendo a bola para você. Foi só mesmo para te dar suporte aí na informação, para a gente ser categórico. Abel Ferreira quer manter os dois. Não, e o ano passado, final do ano passado, a gente falava que o Mike ele estava se recuperando de uma lesão para sair do Palmeiras bem para jogar em um outro clube. E hoje não, hoje a gente fala em Mike e Marcos Rocha na lateral direita. Então, assim, eu não vejo uma reformulação acontecendo a partir do momento que você consegue se livrar do Luiz Adriano e consegue se livrar do Lucas Lima, mesmo você pagando o salário deles, porque provavelmente você vai manter os vencimentos do Luiz Adriano, provavelmente você vai manter parte deles, mas você vai manter. Hoje não, hoje a gente mantém os vencimentos do Luiz Adriano integral, a gente paga tudo. Vai pagar partes do Lucas Lima. Então, eu não vejo fazendo essa reformulação mesmo depois do Mundial. Não, compreendi. O que eu quis dizer é o seguinte, eu imagino que o Luiz Adriano ou vai ser emprestado ou vai ser vendido, dificilmente vai se chegar numa rescisão amigável pelo perfil do Luiz Adriano, não acredito. Ele está disposto a qualquer coisa, mas se ele achar um clube que banque luvas para ele, é capaz de que uma coisa fique pela outra e ele saia, mas eu não imagino que isso deva acontecer. Para mim, o Luiz Adriano, ele é almejado por alguns clubes, mas eles só vão fazer essa opção quando ele estiver livre no mercado. Isso é praxe, o Palmeiras conduziu muito mal esse processo, teve várias oportunidades para a gente resolver essa situação, e a grande oportunidade era o ano passado, que o Luiz Adriano tinha tido uma grande temporada. O Luiz Adriano vinha de grandes temporadas, né? Ele nunca teve essa baixa que ele tem hoje no mercado, não faz parte da história do Luiz Adriano. Então, naquele momento, falou-se até de Flamengo querer o Luiz Adriano, né? Muita gente queria o Luiz Adriano. O Inter estava totalmente atento. E ele já tinha dado diversos problemas. E o que aconteceu nessa temporada é só um replay do que tinha acontecido na temporada anterior. E o Abel Ferreira já não queria ir lá desde aquela data. Pode falar, Davi. Olha a situação que chegamos, né? O Gilberto ter mais mercado que o Luiz Adriano. Então, mas eu acho que essa é uma questão do preço, não é que ele tenha mais mercado, e a questão de a gente ter desvalorizado o nosso ativo. Para mim, isso foi um problema de incompetência, porque você chegou ao ponto de colocar um jogador assim encostado, esperou ele perder valor para aí chegar no final da temporada e falar assim, olha, você não vai participar do elenco. E é um 9, cara. O valor do Luiz Adriano, eu não sei quanto está no Transfer Market, mais de 6 milhões de euros ele vale. É um matador. Eu não estou aqui com o Transfer Market aberto. Quando eu passar a bola para vocês, eu vou ver isso. Mas, para mim, a questão do Luiz Adriano é mesmo uma má condução do Palmeiras. Assim como foi com o Lucas Lima. Porque teve 3 oportunidades de vender o Lucas Lima por um bom preço e não vendeu. Ouviu-se o técnico, queria dar mais uma oportunidade. Eu vou usar esse exemplo, Davi, antes de passar a bola para o Bruno, para a gente falar do 9. Para mim que é claro. O Felipão, assim como agora o Abel Ferreira, quando assumiu o Palmeiras, falou, olha, eu vou dar chance para o Lucas Lima, porque o Lucas Lima vai ser útil no meu elenco. O Abel Ferreira quis fazer isso. E a gente agora, nesse momento, está dando uma chance para o Anderson Barros, está dando uma chance para o Mike e para outros jogadores que já se mostraram serem ineficazes para o Palmeiras. Então, para mim,
o Palmeiras está cometendo o mesmo erro que cometeu nas temporadas passadas, que ao invés de tomar uma atitude, empurrou o problema para baixo do tapete e acabou não solucionando as questões que estavam em aberto. Bruno, pergunta aqui da Teodora. Com esse time, dá para ganhar o Mundial ou o Palmeiras precisa mesmo do 9? É que nem eu falei. Na minha opinião, seria extremamente necessário o 9. Porque você vê a característica dos times que vão jogar com o Palmeiras. Você vê, são times difíceis, né? O Mundial é uma competição, que eu já falei, uma competição extremamente difícil, certo? Um futebol muito ofensivo no Mundial, certo? Você vê rápido, você vê o próprio Palmeiras como foi no Mundial passado. Então, eu acredito que o 9 seria essencial, né? O cara que tem velocidade, certo? Que faça gol, que ajude, né? Que faça a bola fluir no ataque. Seria extremamente necessário. Não estou falando que o Palmeiras tem um time ruim. O Palmeiras tem um ótimo time já. O time do Palmeiras é bom. Só que o 9 seria extremamente necessário e esse jogador não veio ainda, certo? Não veio esse medalhão. Seria necessário. Tanto porque o Monterrey, por exemplo, o próprio Monterrey é um time forte. Você vê o time jogar, é um time forte. O Al-Ahly não é um time fraco. Né? Você assiste os jogos, você vê que não é, de fato, um time fraco para jogar. Então, já tinha que ter chegado esse jogador aí, acredito, para ele já ir treinando e tomando ritmo para poder, porque nós temos menos de um mês ainda para isso. Então, você imagina, se esse 9 já chegar daqui a pouco, ele vai ter pouco tempo de treinamento para a estreia. O Palmeiras estreia, se não me engano, dia 8 de fevereiro, né? Que é a estreia do Palmeiras no Mundial. Então, não estou muito confiante que sem esse 9 de peso, o Palmeiras de fato vai poder fazer bons jogos. Acredito que é extremamente necessário. Na minha opinião, não dá. Ser um 9, na minha opinião, vai ficar difícil para o Palmeiras. Entendi muito bem tua posição. Pode falar, Davi. Pode entrar aí. Eu tive essa conversa com um amigo no grupo do Palmeiras hoje, um grupo de trabalho, e assim, eu sou palmeirense, eu jamais vou falar que o Palmeiras vai perder o Mundial, ou que vai entrar para perder, ou já perdeu, jamais vou falar isso. O pezinho no chão, mas sempre vou torcer para vitória e sempre vou falar que o Palmeiras vai ganhar. E isso não é soberba, é acreditar no time que você torce, é acreditar no projeto que vem sendo traçado. Um camisa 9 hoje, de fato, ele não vai trazer o título para você. Não quer dizer que você vai ganhar. Como um zagueiro bom, não vai trazer o título para você ou vai falar que você vai ganhar. Mas vamos lá, se a nossa porcentagem hoje é 90% Chelsea e 10% Palmeiras, quando você traz um zagueiro bom, você aumenta esse 10% para 20%. Quando você traz um centroavante de peso, você aumenta esses 20% para 30%. E você vai diminuindo essa margem, entendeu? Porque o que acontece? Um centroavante bom, a bola pode rebater lá na área e ele tá lá, porque o trabalho dele é ser centroavante, ele tá lá no meio e a bola ele empurrar. Entendeu? Não quer dizer que ele vai construir uma jogada, fazer meia dúzia de gol. Mas você traz um cara, um homem-gol. Você diminui a margem. Mas para mim o Palmeiras vai ganhar o Mundial sim e eu vou torcer sempre, vou acreditar sempre. Mas não quer dizer que o 9 ele vai trazer o título, mas diminui a margem, né? Se aumenta a chance de ser campeão. Cara, eu sou honesto. Hoje o Monterrey está muito à frente do Palmeiras. Muito à frente. Eu não coloco nem o Chelsea nessa conversa, porque aí fica mais desumano ainda. Mas o Monterrey fez o trabalho que o Palmeiras devia ter feito. Trouxe o melhor jogador da liga deles. Trouxe o melhor jogador. Trouxe outros 2 grandes jogadores. Enquanto a gente perdeu algumas referências. Por exemplo, o Felipe Melo é um líder em campo. Independente do problema que ele cause fora de campo, é ruim de grupo, essas coisas que a gente já sabe, ele confirmou isso ao sair, mostrou quão ele é difícil para ser administrado, mas craque é isso. É muito difícil. A história diz isso, Edmundo, Romário, esses caras nunca foram fáceis. Ronaldinho Gaúcho, seja lá, qual for o exemplo que... Caiu. Vamos dar um tempo, ver se ele volta. Vamos ver se ele volta. Mas, ô Bruno, mas para você, o Al-Ahly que ele seria esse 9 de peso?
Porque antes do início do ano, Marcelo voltou. Pode ir, Marcelo. Não, se você quiser continuar, fica à vontade. A questão mesmo é que eu encostei numa tecla, cara, apaguei tudo, cara. Terrível, Não, ridículo. Mas assim, até perdi meu raciocínio. O que eu estou dizendo é que o Monterrey é espetacular e a gente vai ter que trabalhar muito. Para mim, o grande reforço do Palmeiras é a continuidade do Abel Ferreira e a capacidade que ele tem de fazer a leitura do adversário, ver as vulnerabilidades do adversário e trabalhar em cima disso. Todas as chances do Palmeiras eu aposto nisso. E estou com você, com o que você disse ali. Quando você traz um jogador do nível do Alário, por exemplo, você cria várias opções táticas. A opção tática é fundamental. Quando você traz um meia, você cria outras opções táticas. Quando você traz um ala, isso vai fazendo que você dá chance para que o Abel, com a inteligência dele, com a capacidade dele, encontre ferramentas para a gente superar o adversário. Quando você fica fechado nesse formato que o Palmeiras tem, a gente fica muito óbvio. Isso se mostrou mesmo no Mundial. A partir do momento que o técnico brasileiro lá, que administrava lá o time do México, me fugiu o nome agora, o Tigres, ele foi lá e mudou o posicionamento da defesa, o Palmeiras acabou. O Palmeiras dominava o jogo. E com a mudança de um jogador, ele controlou todos os nossos contra-ataques. Óbvio, estávamos cansados, tem todos aqueles problemas físicos e etc. Mas é por aí. Então, é fundamental trazer esse 9, um cara que esteja acostumado a grandes decisões lá fora. A gente não tem que economizar por esse jogador. Desde o Mundial de 51, essa é a partida mais importante da nossa história. Eu fico muito triste com a opinião de alguns palmeirenses dizendo mas é só um torneio. Não é. Imagina um torneio que aconteceu assim, 2001, são 71 anos atrás. É o mais importante da nossa história. Quem fala isso não tem a menor noção histórica do que representa esse Mundial. Então, é muito grave isso. E a Leila não ter tido essa sensibilidade, não ter feito um investimento nesse momento, e para mim esse papo de prudência financeira num momento tão decisivo, está lá o próprio Monterrey fazendo o dever de casa, a lição de casa. A gente ser campeão mundial agora é colocar a gente num patamar que a gente só teve lá atrás no passado. Então, óbvio, o Palmeiras é o maior clube da América do Sul. Lindo, perfeito. Agora, hoje o mundo é globalizado. A visibilidade que o Palmeiras vai ter, o local onde o Palmeiras vai ser colocado, é um outro patamar. E a gente não pode ignorar isso. Não é um jogo, é toda uma temporada, tem a Recopa. Né? Eu gosto muito de uma coisa chamada ranking placar. Eu acompanho desde criança o ranking da Placar. E lá está hoje o Palmeiras mais de 50 pontos atrás do Flamengo. Óbvio. Ali tem o Brasileirão de 87, ali tem 37 campeonatos cariocas, né, que não deveria ter o mesmo valor. Mas ainda assim é a melhor referência que eu tenho para você colocar um parâmetro daqueles clubes que são os melhores times do Brasil. Porque você lá tem todos os torneios. Lá também tem uma outra anomalia, que é dar uma pontuação diferente para os campeonatos brasileiros do Palmeiras, ganhos no passado. Vai ser um papo para uma outra hora. Gente, ainda falando do 9, e a gente próximo ao término do horário da nossa live, conforme combinado, eu queria trazer o tema do Alário. E antes de dar a minha opinião e as informações que eu tenho a respeito do Alário, eu queria passar a bola para o Bruno e perguntar para ele. Bruno, você gosta do Alário? Esse você acha que é um jogador que vestiria a camisa? Eu vou te dar alguns números para você refletir antes da sua resposta. Em 18 jogos possíveis nesse ano, o Alário participou de 12. Dos 12 jogos que ele participou, ele não fez nenhum gol. Muito diferente das outras campanhas dele. Agora, você acha que esse mau momento ele pode trazer isso para o Brasil, ter esse mau desempenho aqui? Talvez seja essa motivação que faz com que ele queira sair de um time razoavelmente grande, de médio para grande, que é o Bayer Leverkusen, para vir jogar no Palmeiras, que não tem a mesma capacidade financeira, que não tem a mesma representatividade, porque não está dentro da Europa, né? O Palmeiras é um time histórico, maravilhoso, isso não está em questão. Mas, assim, todo jogador quer ir para a Europa para poder ter visibilidade, questões de ranqueamento e etc.
A gente entende isso, porque hoje, com essa diferença do euro para o real, eles governam o futebol. Enfim, tua opinião, o Alário é esse jogador? O que você acha desse jogador? Como é que você isso? Você está ansioso para que ele venha ou você tem outro nome? Olha, eu não conheço o Alário, né? Nunca ouvi falar muito dele, né? Dando uma olhadinha na carreira dele, né? Apesar dos números baixos, né, que eu vi que ele apresentou, ele parece um jogador talentoso, certo? Um jogador que define, que tem habilidade, né? Não posso falar muito sobre ele porque de fato eu não conhecia. Mas se o Palmeiras está atrás dele é porque certamente não é um jogador tão ruim, certo? É um jogador que pode aí que tem chance de render. É claro que outras questões são importantes. Por exemplo, se ele vai se adaptar ao futebol brasileiro, certo? É uma outra questão, porque ele está na Europa, e na Europa o futebol é totalmente diferente, certo? Ele vai sair de um time alemão para vir para o time brasileiro. Então, não é simples você achar que se ele for bem ou for mal, ele vai repetir o desempenho lá aqui. É totalmente diferente. Se o Palmeiras está atrás, que repito, não deve ser um jogador ruim, é um jogador que pode aí ter condições de brigar por uma titularidade. Eu acredito que, assim, analisando, lendo um pouco sobre ele, eu acredito que pode ser sim. Ele já teve bons números aí na carreira dele. Acho que seria esse atacante que o Palmeiras precisa, porque é um cara rápido, porque é um cara que sabe fazer gol, é um cara que tem visão de jogo. Então é isso. Não é um jogador com muita experiência, né? Não é aquele cara que é rodado, aquele super atacante, mas eu acho que poderia ser sim, pelo que eu ouvi falar dele. Claro que eu falei, não é um medalhão, um jogador aí super badalado, mas acho que teria condições. Espero que venha logo, porque o Palmeiras não pode deixar muito para depois isso, não. Não sei nem quando ele viria, se o Palmeiras contratasse ele, se ele já. Nem quando ele seria anunciado, mas eu acredito que o Palmeiras deve correr atrás, porque não pode deixar para trás contratações. Deixar para trás contratações de peso, você acaba não reforçando o time, você acaba tendo prejuízo depois. Então, o Palmeiras não pode, nesse caso, deixar passar chance boa como essa. Na minha opinião, ele poderia ser um jogador sim para decidir. Davi, até perdi aqui o ritmo aqui. Eu quero dizer só uma coisa. Eu quero dizer só uma coisa só. Eu vou parar de fazer live com o Marcelo, porque quando a gente tem um nível de entrosamento acima, meio elevado, quando o meio de campo é muito bom, só precisa olhar, mesmo no StreamYard, um falando da casa e o outro do outro, só precisa olhar que o entendimento ele acontece no raciocínio, é incrível. A gente tem que parar de fazer live junto. Isso não vai acontecer, Davi. Mas, enfim, voltando lá, Davi, o que você acha do Alário? Eu vou falar para você, eu debrucei mais de 2 horas vendo o vídeo do Alário, procurando em tudo quanto é lugar, informação. Fui lá no Josa Novales, eu sempre falo do Josa Novales porque ele é espetacular. E uma das poucas vezes que eu divergi do Josa Novales foi desse último vídeo que ele fez sobre o Alário, quando ele fala que ele é bom de cabeça. Eu vou comentar isso na minha parte do comentário depois. Eu queria aproveitar antes de você falar, Davi, porque a live está chegando próximo do final. Toda a galera que está aqui, o pessoal da Renascense, a Revolução Humana, o Madison, Gustavo Barreto. Gustavo, adoro conversar com você lá no Instagram. Silvio, seu pai, Brunão, a Maria Eliane, o Pena Vermelha, o Lude Palmeirense, da Califórnia, Gifferson. Cara, se eu pronunciei errado, depois você me corrige. Mais um inscrito aqui. Obrigado, prazer ter você aqui com a gente. Procura a gente lá no Instagram. Temos os nossos chats aí, tanto do Desabafo Alviverde, como do Palmeiras de Verdade lá no WhatsApp. Também tem lá a página do Bruno que escreve lá no nosso site, Palmeiras de Verdade. O Jorge, cara, amigão Jorge do Papo de Porco, um dos mais engraçados, um dos melhores comunicadores que a gente tem. E é um cara que eu quero fazer umas parcerias diferentes. Ainda a gente não sentou para conversar, porque é muito divertido fazer live com o Jorge. Fiz uma única, inesquecível. Temos que marcar outra, Jorge. Abração, gente. Se inscreva lá no canal do Jorge, que ele é fantástico. Quem mais? João Almeida sempre com a gente, com todo mundo da mídia alternativa. O Juliano Franchesi. Franceschi, eu sempre erro o nome dele. Um abração, meu amigo. Incoerência Alviverde.
Quem mais que tá? Olha, é o Juliano, né? O Juliano que tá, que vai fazer lá e vai trazer a mãe dele, que vai ser candidata. Não sei qual é o partido, não nos importa. Palmeirense Roxa vai estar aqui com a gente em breve, já também está marcada. Nosso grande comentarista Rafael, o Anderson Rodrigues, o Marcelão, né, do Se Por Comédia. O pessoal que está com a gente desde o começo. E mais para frente eu vou dando ênfase ao que o pessoal está falando, mesmo próximo do final. Davi, dá sequência aí no que a gente conversou. Só respondendo a pergunta do Silvio Sage, o pai do Bruno, toda a responsabilidade da base é do João Paulo Sampaio, né? Olha, é responsabilidade do João Paulo Sampaio, também tem a supervisão direta do Cícero, e ele tem outros profissionais que trabalham com ele. Então, mas ele é o cabeça ali, né? É responsabilidade de João Paulo Sampaio, mas tem seus técnicos específicos. Cada núcleo tem o seu gestor intermediário, que são subordinados ao João Paulo Sampaio. Hoje o João Paulo Sampaio, inclusive, teria passado até o Cícero na preferência para ser diretor de futebol no lugar do Anderson Barros. Ele foi cotado, era para ter sido ele, e o pedido do Abel tal influenciou bastante nessa mudança de escolha. Mas pode-se dizer que o cabeça ali é o João Paulo Sampaio, né? Ele que montou. O Cícero trouxe o João Paulo Sampaio, mas eu creio que o trabalho dos dois ali deve ter sido fundamental. Pelo menos os dois nomes que eu ouço falar mais. Quem começou todo o processo foi o Alexandre Matos, né? Aí, gradualmente, conforme a base foi se formulando, primeiro ele trouxe o Cícero. Aí, eu acho que teve mais um nome, não me ocorre agora, que esteve. Aí o João Paulo veio. Isso, o Matos ia trazer uma pessoa específica para a base e o Cícero pediu para dar oportunidade para o João Paulo, que na época ele estava no Vitória. Sim, mas siga lá. Abração, Ricardo Scabuzzi, estou em dívida com você. Não tenho entrado no seu canal, galera. Conheçam lá o canal Palestra Scabuzzi. Eu estou com a semana corrida, não fui lá dar meu like, não fui prestigiar suas lives. Estou em débito com você. Mas eu conheço esse escudo aí, hein? Bom, no Bayern de Munique, o Lucas Alário teve 147 jogos, 52 gols, 16 assistências. No River, 76 jogos, 34 gols, 11 assistências, 2 Libertadores, 2 Recopa. Na seleção argentina, 9 jogos, 3 gols. É um centroavante argentino. Opa, pode falar. Não, o Rafael aqui não está querendo te atrapalhar. Eu estou respondendo o Rafael. Se a Mancha preferiu o Murilo ao Salcedo. O pessoal inventa cada informação. Não, segundo, eu vou explicar. Segundo a Mancha, o Abel preferiu. Foi o seguinte, a Mancha falou que o Murilo veio com aval do Abel. A Mancha falou que ele veio com aval do Abel, por isso a desistência do Salcedo, porque teve um imbróglio lá com o empresário, aí foi oferecido para o Abel, tem o Murilo que é só assinar. Aí o Abel falou, se não tem cão, vai esse mesmo, né? Vai esse gato aí. Então, só para complementar a informação, no caso do... Eu não, é o Davi. Viu, Scabuzzi? Eu não, é o Davi. Mas, enfim, para complementar a informação, é referente ao desacerto que houve. Apareceu um intermediário. Quando estava se fechando com o Salcedo, apareceu um intermediário e começou a questionar os valores e tal, e que levava as negociações para o começo. Aí apresentou-se o Murilo como opção. O Abel, no desespero de fechar o elenco, visto todos os preparativos para o Mundial, ele falou, pode trazer, não quero mais, Salcedo. Porque a gente sabe da personalidade do Abel e foi isso que aconteceu. Então, não é que ele preferiu, que a Mancha disse, não entrem nessa, galera. Então, respondendo o que o Rafael, nosso amigaço, falou, não procede. Não que o Abel tenha preferido. Na falta dele, ele preferiu ficar com o Murilo para ter uma temporada com planejamento do que ficar nessa questão incerta como se está com o 9. Ele, sabendo da incompetência do Anderson Barros para contratar, ele falou, olha, fecha do jeito que tá bom. Pode ir lá. A foto do Rafael do Zorro é demais, viu? É do Zorro? Peraí que eu não vi aqui. Tem um anime chamado One Piece e é um espadachim chamado Zorro, é demais isso aí. Então, os números do Alari, que até na Bundesliga e no River Plate, não é ruim, não. E é um centroavante argentino, né? Um centroavante argentino, ele sempre é diferente.
No grupo que eu tenho entre amigos, eu fiz a besteira de comparar o Alaric com o Borja, eu quase fui xingado. Mas com razão. Não é comparando o futebol ou a habilidade. É mais que é o centroavante parado, mas com certeza tem uma certa habilidade. Você falou que não entendeu a questão do Josa Novaes falar dele de cabeça. Eu subi um vídeo lá no Desabafo Verde na página lá com gols dele de cabeça, perna esquerda, perna direita, dominando e chutando. Depois você dá uma olhadinha lá. Com certeza, galera. Vamos lá no Desabafo Verde, ver lá esse vídeo. Tô indo para lá. Eu vi muitos gols de cabeça dele. Mas assim, você pode ver que agora eu vou fazer o meu comentário em relação ao Alário. E depois eu vou trazer a informação de como está a situação do Alário para vir para o Palmeiras, tá? Então, primeiramente, qual que é a situação, qual que é o problema do Alário? O Alário, ele não é aquele pivô que a gente precisava ou que a gente imaginava que era bom para o Palmeiras para dar variação tática para o Palmeiras. Ele também não é aquele cabeceador nato que a gente usava como referência quando a gente fala, não tendo ninguém, traz o Gilberto, que é um cara que faz gol de cabeça. Como é que joga o Alário? O Alário é um cara técnico, ele tem habilidade tanto para driblar, como para criar oportunidades de gol para terceiros, ele é bom na assistência, ele ocupa bem os espaços no campo, ele é oportunista, ele tem presença de área, sabe fazer gol de cabeça, mas essa não é a principal característica dele. A maior parte dos gols do Alário é o remate forte, seja dentro ou de fora da área, bate muito bem na bola, e essa é a principal característica dele. Ele lembra muito o Tati Castellanos. Ele é melhor que o Tati Castellanos, óbvio. O Tati Castellanos é mais jovem, tem 23, 24 anos. Ele está com 29 para 30 anos. É um jogador já formado, já fixado na Europa. Imagino eu que é capaz de ter uma carreira mais vitoriosa do que o Tati Castellanos, por como se deu a carreira até hoje do Tati. Hoje eu apostaria no Tati, não apostaria no Alário por causa do que ele ainda tem para produzir, o que vem produzindo o Alário. Só que o Alário ele já é um jogador para o Mundial pronto para jogar no Palmeiras. Ele já jogou contra todos os adversários que o Palmeiras vai jogar. É um jogador experimentado em todas as situações mais difíceis, Champions. É um cara pronto, seja pelo River, seja pelo Bayern, é um jogador pronto para chegar e vestir a camisa. E era esse o jogador que o Palmeiras precisava. Então, acho que a diretoria do Palmeiras acertou na escolha. Eu tenho outras opções, demos vários nomes, eu tenho outras opções, mas acho que é uma boa aposta. Mesmo ele não sendo aquele cara que a gente vai buscar sempre para o cabeceio, não é o cara que fica buscando a posição de cabeceio na área, como o Pedro, que a principal característica do Pedro é o cabeceio, é o pivô, é preparar a bola para o meia, é preparar a bola para o segundo atacante. O Alário tem um perfil diferente, mas ele pega a bola, dificilmente alguém rouba a bola dele, ele abre os braços, ele vira com naturalidade, se tiver que driblar, ele dribla, se ele tiver que fazer um passe, fazer uma alternância de bola, ele faz. Então, o Alário é um ótimo jogador, vai voar aqui no Brasil se vier, e eu não tenho, assim, nenhuma dúvida de que cairia bem no Palmeiras. Atende 100% a nossa demanda? Não, pela questão tática, as necessidades táticas do Palmeiras, mas atende em 100% aquilo que o Abel quer. Se você for ver, o Tati Castellanos é uma cópia do Alário e vice-versa. São muito parecidos, principalmente a questão da forte presença na área, com a bola no pé e os arremates de fora da área. É assim que eu vejo o Alário. Agora a informação que eu guardei aí desde o começo da live. Como é que se deu a negociação do Alário? Em dezembro, o Palmeiras abordou o staff do Alário para tentar fazer contratação. Qual foi a resposta dele? Eu não quero voltar para a América do Sul. Eu quero continuar aqui na Europa. E a partir dali ele foi descartado. O Palmeiras entendeu que ele era o mesmo perfil do Tati Castellanos e precisava investir nele. Porque nesse momento ele estava em baixa, como eu falei, 16, 18 jogos possíveis, ele jogou 12 e não fez nenhum gol, está na reserva e não tem papo. Né? Futebol são números e o pessoal é muito pragmático, ou você faz o gol, você está fora. Isso valeu para o Luiz Adriano, valeu para o Daverson, para o Breno Lopes, todo mundo que teve no nosso ataque, até para o Rony. Mas assim,
para a gente finalizar a informação. O que aconteceu? O Palmeiras fez um novo aporte, uma nova abordagem no staff dele. Qual foi a resposta? Eu quero ir para o Palmeiras. Falou com o Bayern. Eu aceito vender o jogador. Não quero por empréstimo. O Palmeiras apertou, negociou, tal. Fechou-se a possibilidade de empréstimo. Aonde emperrou? Eles querem 10 milhões de euros pelo jogador. Eles aceitaram 8 milhões, mas desde que os 2 milhões de euros que representam o empréstimo não estejam envolvidos no negócio. E aí é um impasse com o Bayern. O Palmeiras está disposto a pagar 6 milhões mais 2 do empréstimo, com passe fixado. E aonde pega com o Alário? O Alário não quer que tenha no contrato a cláusula de compra, porque ele quer, se porventura não der certo no Palmeiras, ter a porta aberta na Europa, visto que ele acabou de renovar o contrato, e o contrato dele vai até 2024. Dou toda a razão para o atleta. Não tem vínculo emocional com o Palmeiras, está na Europa hoje, para qualquer jogador, é mais interessante do que está na América do Sul. O time do coração dele é o River. Eu, na hora que eu vi essa colocação dele, eu falei assim, me falaram todo o processo, que eu estou repetindo agora, eu falei assim, olha, que se exploda, não quero mais esse cara aqui, não quer vir para o Palmeiras, não vem. Aí a parte emocional sai, você pensa no negócio, você pensa no jogador, se põe no lugar dele, ele está certo. Ele está certo. Eu faria a mesma coisa. Não como palmeirense. Eu pensando como atleta profissional, jogando no Bayer Leverkusen, onde eu já fui o primeiro jogador do time, estou em baixa, quero me recuperar e tenho mais 3 anos de contrato, 2 anos de contrato. Seria uma tremenda idiotice vir para o Palmeiras nessas condições. O Palmeiras vai ter que ser inventivo, vai ter que melhorar o projeto que vai oferecer para ele, para que ele venha. Uma outra informação importante. Foi colocado um agente um agente FIFA, para estar negociando junto ao Bayern, entendendo que só a atuação do Anderson Barros não seria suficiente e que precisaria desse agente. Ou seja, o Palmeiras está colocando aí mais custos nessa negociação, porque vai ter que fazer esse investimento a mais. Vale a pena? Vale a pena. Acho super pertinente. É um jogador que a gente não pode abrir mão agora, tem que ir até o máximo. Se tiver que aumentar o valor da proposta, que aumente, porque o Mundial está aí, como a gente falou, é o campeonato mais importante da nossa história desde 1951. Qual o principal título do Palmeiras? Não é o Campeonato Mundial de 1951? Temos a chance de ser campeões do mundo. Não vamos investir? Eu não entendo essa incoerência por parte da diretoria. Isso, para mim, não tem o menor sentido. Bruno, sabendo dessas informações, tal, como é que você vê? Você no lugar do Alário, e já pedindo para você fazer suas considerações finais, você acha que ele está certo em querer se manter na Europa? O Palmeiras não deve mais procurar o jogador porque ele tem essa questão contratual? Vale a pena a gente ter colocado mais um agente, mesmo que isso tenha um custo, né? Porque o agente vai cobrar a comissão. E antes de passar a bola para você, Herington, meu amigo, forte abraço. Pode falar, Bruno. Olha, se o Alário de fato ele vier, ele vai vir para um time que é campeão, certo? Um time gigante. Então, eu acredito que o Palmeiras tem que continuar fazendo essa investida aí, porque ele é um jogador aí que pode render, sim. É claro que é diferente você estar na Europa do que estar no Brasil, então acho que ele vai ter um tempo de adaptação se ele vier, mas ele vai estar jogando um time campeão, né? Que pode ser campeão do mundo, ele vai estar num time super bom. Então, se eu fosse ele, eu viria para o Palmeiras. Assim, acredito que ele vai ter condições de se adaptar. O Palmeiras é um time muito forte, né? Então ele vai jogar ao lado de grandes jogadores, certo? Eu acredito que tem tudo aí para o Palmeiras render muito e conquistar títulos. Pode ser que não renda, a gente não sabe, mas ele vai, potencial ele tem. Vai ter um tempo, se ele vier de adaptação. Não é fácil você sair do futebol lá da Alemanha e ir para o futebol brasileiro, que é totalmente diferente, aí tudo é diferente, né? Não dá muito para comparar os dois países, né, em termos de futebol, mas ele tem tudo acredito que para vir sim e brigar por uma titularidade. Isso sim.
O Palmeiras é um time hoje que está disputando todos os campeonatos. Nos últimos anos, o Palmeiras sempre ganhou tudo. Então, tem todo sentido assim, o Palmeiras continuar na investida dele. Acho que é um cara aí para somar, é um cara que tem tudo aí para dar muito certo. Eu acredito que seria interessante o Palmeiras continuar, porque o 9 aí precisa vir de qualquer jeito. Né? O Palmeiras não pode passar essa temporada sem um 9 de peso. Faltaram suas considerações finais, Brunão. Fala lá do seu canal, dos vídeos que você tem postado, das reportagens que você tem feito e colocado, as matérias que você tem colocado no nosso site. Fica à vontade de falar do que você quiser, do seu Instagram. O espaço é seu, Bruno. Bom, como já falei aqui várias vezes, né, vou repetir, eu tenho uma página no Instagram, né, minha página é Bruno Palestrino, @Bruno S. Saad, né, para quem quer o endereço. Lá tem muitas informações sobre o Palmeiras, pré-jogo, informações sobre futebol. Então, tudo que sai do Palmeiras eu costumo postar, né? Qualquer notícia, na mesma hora que sai, eu costumo postar, tanto em forma de vídeo, em forma de postagem. Então, se vocês puderem ir lá na minha página para poder me prestigiar lá, me seguindo lá e curtindo minhas publicações, eu gostaria muito, porque eu sou apaixonado pelo Palmeiras, pelo futebol. E estou querendo muito aí continuar crescendo na minha rede social. Tenho o canal do YouTube, chama-se Bruno Palestrino também, é meu canal do YouTube, onde posto pós-jogo do Palmeiras, informações sobre o Palmeiras. Sempre que tem jogo aí, eu coloco o pós-jogo. Né? Até dessa copinha eu tenho feito também o pós-jogo de todos os jogos do Palmeiras aí. Né? E tem um outro aplicativo no Quai, né? Um aplicativo de vídeo, né? Para quem tem esse aplicativo, chama-se Bruno Palestrino também. Lá tem muita informação de pós-jogo, informação sobre o Palmeiras, notícia, tudo. E tem uma página no Facebook, chama-se Bruno Saad, que é meu nome. E também tem muita informação sobre o Palmeiras. Sempre que tem qualquer informação, sempre de pós-jogo, de informação, notícia quente do Palmeiras, está lá. Então, se vocês puderem seguir minhas redes sociais e curtir minhas publicações, agradeço muito aí, porque eu quero continuar crescendo aí nessa minha nova aí, nessa nova investida aí. Muito bom, muito legal. Gosto muito dos comentários do Bruno, de todo o trabalho que ele vem fazendo, do trabalho sério que ele vem fazendo no nosso site. E o projeto Palmeiras de Verdade vai muito longe, graças a pessoas dedicadas, trabalhadoras, bem intencionadas, como o Bruno e o Davi. Saudações, Ricardo. Abração. Memória Alviverde, galera. Sigam Memória Alviverde lá no Instagram. Uma das melhores páginas do Instagram. Falo isso sempre. Em relação à estatística, histórias do Palmeiras, comparações. Ricardo, forte abraço. Saudade de ter vocês em nossas lives. Davi, diga lá. Como é que você vê essa situação do Alário? Você acha que ele vai acabar vindo? Não vai vir? Nós vamos conseguir desenrolar essa situação? Tem gente aí dizendo no R7 que a coisa que ele deve ser anunciado amanhã. Eu vou confirmar essa informação, porque está cheio de fake news, mas eu não tenho informação. Eu, Marcelo, não tenho informação ainda, eu vou correr atrás. Mas, enfim, Davi, como é que você vê isso? Você acha que o atleta tá certo de não querer vir com multa para o Palmeiras? De vir só por empréstimo? 2 milhões de euros só pelo empréstimo é muito caro, você não acha? É uma nova forma, né, de você testar jogadores que vêm de fora. A gente vê acontecendo muito lá no Rio de Janeiro, né? Eles pegam por empréstimo, pagam um valor, e se não der certo, eles devolvem. Aconteceu com o Kennedy agora. Também o Chelsea pediu de volta, né? Agora, vai muito você saber vender aquilo que você pode proporcionar pro atleta, né? Que nem o Palmeiras hoje pode proporcionar tudo pro Alário que vem pro Palmeiras performar. Melhor academia de futebol, melhor centro de treinamento, um time vitorioso, um time não, né? Um super time vitorioso. História na Libertadores, né? A gente tem uma história sensacional na Libertadores, são 7 finais chegados, 3 títulos. Então é saber vender isso. E aí eu já não sei se a gente tem um diretor de futebol que saiba vender isso, saiba repassar tudo que é o Palmeiras hoje para um Bayer Leverkusen. Mas a gente tem outro cara que poderia passar isso, né? A gente tem uma ligação muito forte com o Zé Roberto, que é ídolo lá do Bayer Leverkusen. Ele podia fazer essa ponte também.
Então, já que a gente tem que fazer um mutirão ajuda Barros, que faça esse mutirão, que vá o agente FIFA, que vá o Zé Roberto, para ajudar o Barros a trazer um centroavante de peso, pelo amor de Deus. E eu queria muito o Alaric no Palmeiras, não só pelo Palmeiras, mas pelo Alaric também, para ele conhecer o Palmeiras, para o futebol alemão saber que a gente pode valorizar os atletas deles também e cuidar, né? Que nem a gente já cuidou de muito atleta aqui muito bem, que nem o Ricardo Goulart, jogadores que veio aí, e ele vem se tratando de uma lesão agora, né? Se recuperando. Eu acho válida a contratação, eu gostaria muito. Tá certo. A Bruna vai estar na live que dia com vocês? A live ficou para estreia na quarta-feira que vem. A Luísa está com Covid, a família dela também, ela não tem lugar para pernoitar, onde tem internet, então foi decidido que a live delas vai ficar para a semana que vem. E aí a live de sexta-feira nós vamos ver se vai ter ou não vai ter. O pessoal vai ser informado pelas nossas redes sociais. A Davi, que é do Voz da Arquibancada, dá um sorriso, Davi. É com você, Davi. A Bruna, que é do Voz da Arquibancada, eu participei lá com ela, sensacional. Se eu não me engano, eles começam dia 23 lá. A Bruna não me convidou para o Voz da Arquibancada, cara. Eu tô chateadíssimo. Ela vai fazer live com a gente e não me convidou para a Voz da Arquibancada. Fazer o quê, né? O Davi tá com muito mais prestígio que eu. Falou tudo, Diego. Colocaram uma pessoa para ajudar o Barros, um agente FIFA lá, porque senão não vai sair a contratação. Sigam o canal Palestra Scabuzzi. Coloquei aqui também, ó, Memória Verde no Instagram. Com a chegada do Alário, fechou o elenco. A gente falou isso aqui, Ricardo. Na cabeça do Abel, o elenco está fechado. Daí a pressa para fechar com o Murilo e não aguardar outro zagueiro, porque ele quer fechar o elenco para a temporada, trazer de volta a torcida, fechar com o elenco, porque ele está bem desgostoso com o atraso e ainda mais todos os problemas que a gente está enfrentando em relação à pandemia, Covid, com a possibilidade de fechamento dos estádios, enfim. Eu sei que o Abel não está nada contente com a forma como as coisas estão se desenrolando no Palmeiras e a demora nas soluções que eram previstas para serem dadas o ano passado, ainda na gestão Gagliotti, na transição. Mas tudo bem. Vou estar lá, Bruna. Faltou só o Davi fazer as considerações finais dele para que eu possa fechar aí a nossa live. Agradecer demais o espaço, Marcelo, agradecer a parceria com o Bruno, que é um grande amigo. Ultimamente eu preciso ensinar ele a fazer um negócio de capa e eu estou enrolando ele bastante, mas é porque está muito corrido. Mas mesmo com toda a correria do dia a dia, a parceria do Palmeirense de Verdade ela é incrível. É uma família, é um projeto sensacional. E que eu tenho orgulho de falar para todo mundo que pergunta de onde veio o desabafo. Eu falo, o desabafo veio do projeto Palmeirense de Verdade, que é sensacional e para mim é um orgulho participar. Sempre. Eu gosto de tudo que o Davi faz, gosto das redes sociais, dos comentários. O ruim é que cada dia a gente está mais parecido. Ainda bem que a gente tem algumas divergências, né? Ainda bem que eu não gosto do Zé Rafael, ainda bem que... Enfim, outras divergências aí são importantes para alimentar aí as nossas lives. Vou estar lá sim, Bruna, assim que você tiver, me avisa. O Ricardo, do Memória Verde, viram que o volante Bruno Henrique disse sobre o Palmeiras e Corinthians, que ele tem mais carinho pelo Verdão, que ele tem mais apego à torcida e identificação pelo clube. Não é a primeira vez que ele diz isso, Ricardo. Ele, em outras entrevistas, já havia deixado claro que ele estava mais identificado com a torcida do Palmeiras e tudo que aconteceu na carreira dele, que era uma coisa mais recente, e que ele tinha mais apego à torcida do Palmeiras. Esse é um relato legal, né, Ricardo? Porque durante muito tempo houve preconceito por parte da torcida, principalmente quando ele perdeu um pênalti. Acho que numa fase classificatória da Libertadores, eu não me recordo bem, mas ele perdeu um pênalti que nos eliminou. E a torcida pegou mais tempo ainda no pé dele. Agora, é um profissional exemplar, óbvio, hoje ele não cabe no Palmeiras porque já está mais velho, o Palmeiras está cheio de volantes e não cabe mais. Gente, queria agradecer a participação do chat. Prometo que nós não vamos mais falhar na entrega do horário da live. A nossa última live chegou aí a 1.500 visualizações, estávamos no outro processo.
mas faz parte. Queria agradecer muito ao Bruno, todo o trabalho que ele faz, o trabalho sério que ele faz com a gente no site Palmeiras de Verdade, aqui em nossas lives. Queria agradecer demais ao Davi, me enche de orgulho ver o trabalho dele nas redes sociais, é de coração. O crescimento da página dele não é à toa, é um rapaz dedicado, manja muito de Palmeiras. E ele falou para mim que não quer participar tanto assim do site, ele acha que ele se livrou do site. Está perdido. Vai lá, vou ajudar no que for preciso e vai sair isso, porque gosto muito dos seus comentários. E eu quero aqui sim que o Ricardo esteja conosco. Ele mandou hoje para mim, o Ricardo Memória Verde, que está aqui falando com a gente, falou que ele tem disponibilidade de novo. Nós estamos formando aí a quarta bancada, que tem o Daniel do Estúdio Palmeiras. Vou estar trazendo também o Scabuzzi, e é uma falta que eu tenho com ele, e quero estar com o Ricardo junto, para a gente formar mais um time e poder todo mundo se ajudar, porque o Projeto Palmeiras de Verdade é isso, é toda a mídia alternativa que está disposta a falar de maneira coerente sobre Palmeiras, tá junto e trabalhar na mesma direção, que é o amor pelo Palmeiras. Pode fechar a live, Davi, o tempo é seu. Falar que vou fechar, não. Pessoal, mas é isso aí, manda pau. Não, só vou falar o seguinte, se você conseguir trazer o Ricardo, você fez a grande contratação do Camisa 9 Palmeirense de Verdade, porque se você conseguir colocar o conteúdo dele de estatística aqui na live, cara, gol toda a live. Eu falo para ele, eu vou confessar aqui na live, vai. Eu falo para ele, eu não tenho coragem de fazer um conteúdo similar ao dele, porque eu respeito muito o trabalho dele, acho fantástico. A parte de estatística, eu namoro, entre aspas, o trabalho do Ricardo. Antes de conhecer você, Davi. Eu conheci o Ricardo quando eu conheci o Marcelo, quando eu conheci o Daniel, quando eu conheci o Rafael. Foi bem no comecinho mesmo e admiro demais o trabalho dele. Eu passei meses buscando pessoas que pudessem tornar o Projeto Palmeirense de Verdade real, e o Ricardo estava lá desde o começo. Uma pena a gente ter perdido ele por Porco Raiz, porque foi aí que houve a opção dele por trabalhar lá na bancada do Porco Raiz. Mas a porta dele sempre esteve aberta, e no dia que ele falasse assim, olha, tô de volta, a casa é sua. Se não fosse você também, Ricardo, nada disso teria acontecido. Fala aí, Davi. Eu só uso o SofaScore ou qualquer outro aplicativo quando não tem na página dele, mas é primeiro a página dele, depois eu vou nos outros. Parece mania já. Eu tenho que acordar, olhar a página do Cepô Comédia, olho o Palmeirense de Verdade, o Pruno e vou lá na do Ricardo. É mania já. Não, é muito bom isso. Realmente, como eu falei, é uma coisa que traz orgulho você ver uma pessoa que não faz parte do processo formal fazer um trabalho melhor do que qualquer profissional de imprensa. Então tá aí, Ricardo, todo o nosso elogio, o nosso carinho, que foi voluntário, né? Você apareceu aqui na página e você tem todo esse nosso prestígio aí. Gente, abração, boa noite. Foi um prazer estar com vocês aqui, mais uma live. Boa noite, pessoal. Boa noite.